Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Que bom ter você aqui com a gente. Que privilégio receber o sábado junto com vocês, mais uma vez. A gente vai continuar conversando hoje sobre a história da viúva de Sarepta. Uma história muito impressionante que está relatada no livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu vou continuar lendo a história. Se você não assistiu o programa passado, clique aqui no card e assiste. A gente está conversando sobre a vida do profeta Elias. E semana passada a gente começou a contar essa história da viúva de Sarepta. Hoje é uma história com um alto muito grande e um baixo muito grande, né? Então, a gente conversou semana passada que essa mulher estava à beira da morte, se encontrou com Elias, ela estava sem fé, estava fraca na fé, estava achando que ia morrer, etc. E ele mandou ela dar comida para ele primeiro. Estou resumindo aqui muito rapidamente para quem não assistiu. E alimentá-lo primeiro e depois a comida dela não acabaria. A farinha e o azeite da casa dela nunca mais acabariam. E vou continuar lendo aqui o texto bíblico para você saber o que aconteceu. Então, 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 15. Ela, a viúva, foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aí o versículo 17, que é o nosso assunto de hoje. Algum tempo depois, o filho da mulher dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: "Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho?" "Dê-me o seu filho", respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: "Ó Senhor, me trouxeste. Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho?" Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: "Ó Senhor meu Deus, faz voltar à vida esse menino." O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. E ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: "Veja, seu filho está vivo." Então a mulher disse a Elias: "Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade." Essa história me dá arrepios. Muitos arrepios. Eu acho que é muito comum a gente questionar, a gente duvidar de Deus. E nessa história parece que Deus dá sinais confusos. Primeiro ele provê para que eles não morram, né? O filho e a viúva, e em seguida o menino morre. Eu acho que foi isso que ela sentiu também, que ela pensou. O que a gente precisa entender, que eu acho que é importante a gente perceber, é que os dois, tanto Elias quanto a viúva de Sarepta, eles estão crescendo na sua experiência com Deus. Lógico que a viúva de Sarepta, como a gente conversou no último capítulo do nosso Pôr do Sol, ela não conhecia Deus. Ela não tinha nenhum entendimento sobre Deus. Quando Elias apareceu na vida dela, ela conheceu a Deus através de Elias. Então, a fé dela ainda está passando por diversas modificações. Mas a fé de Elias também está sendo provada. Porque Deus vai trabalhar no profeta Elias, e está trabalhando no profeta Elias, para que ele esteja pronto para algo muito mais grandioso, que vai ser o ápice da história dele, que a gente ainda vai chegar lá. Então os dois estão sendo transformados por Deus.
É muito normal que quando a gente está aprendendo a confiar em Deus, a gente passe por esses altos e baixos. E é mais normal ainda que aqueles que estão numa experiência ainda bem tenra com Deus, passem por altos e baixos, e esses baixos sejam bem baixos. É porque é comum, eu digo isso porque eu vejo muito isso e eu já me peguei fazendo isso, né? Quando uma coisa que a gente quer muito, ou até infantil a gente falar isso, mas é o que acontece, né? É uma pessoa que sofre muitas decepções, uma atrás da outra, um trabalho que não dá certo, relacionamento que não dá certo, a perda de alguém, enfim, coisas que vão machucando, vão criando um calo que vai aumentando, e daí vem uma experiência ruim em cima e uma outra ruim. Parece, a pessoa para e fala, mas cadê Deus? Por que ele está permitindo isso? Uma experiência ou duas seria o suficiente, porque... Mas isso que você está falando, olha só, Deus está querendo se mostrar para os dois e fazer com que a fé dos dois possam crescer. Só que a fé infantil, ela questiona Deus da forma que essa mulher questionou. Ela, na verdade, quase que voltou a pensar em Deus como ela pensava nos deuses pagãos. Porque os deuses pagãos, para ela, que ela vinha desse background, esse entendimento sobre Deus, era assim, se eu faço alguma coisa boa, eu vou ser abençoado. Deus cuida de mim. Se alguma coisa ruim está acontecendo comigo, é porque alguma coisa de ruim eu fiz. Tanto é que ela diz para Elias, você veio para me lembrar dos meus pecados. Então agora ela está pensando, esse Deus é muito tirano mesmo. Eu tô mal aqui recebendo uma bênção, daqui a pouco parece que ele lembrou dos meus erros e está começando a me punir. Deus está querendo, na verdade, através desse teste da fé, limpar o coração dessa mulher desses entendimentos equivocados que ela tinha sobre Deus. E nós temos muitos entendimentos equivocados sobre Deus. E somente quando Deus age na nossa vida, a nossa fé começa a crescer. Então, os testes da fé, tanto para a mulher de Sarepta quanto para Elias, era necessário porque os dois precisavam crescer na fé. Elias também precisava. Porque quando ela fala isso para Elias, Elias leva o rapaz, o menino, para o quarto, e ele também questiona Deus. E ele também fala, poxa, o Senhor me trouxe aqui para a casa dessa mulher para trazer sobre ela desgraça. Ele também não estava entendendo. Então a fé de Elias também precisava de umas mudanças, de transformações, de uma maior profundidade. Agora, qual é a diferença? Como Elias já havia vivido com Deus e já tinha mais experiência com Deus, ele questiona, mas ele leva o problema a Deus. Ela questiona, mas ela não sabe ainda confiar completamente em Deus. Ela simplesmente diz, poxa, esse Deus que você serve, ele não passa do que os outros deuses eram para mim. Os outros deuses também eram assim. Eles viviam me punindo pelas coisas que eu já fiz. Então esse Deus seu, ele é simplesmente como o Deus dos Sidônios. Ela não entendia ainda sobre o caráter de Deus. Agora Elias tinha uma compreensão um pouco maior. E ele então vai e leva o problema para Deus. Então o que a gente aprende aqui? Mesmo que se você esteja passando por um problema como esse, qual é o tipo de fé que você vai ter? Você vai questionar o caráter de Deus e se desesperar? Ou você vai questionar, mas ao mesmo tempo você vai levar o seu problema para Deus? Elias levou o problema para Deus. E Deus fez um milagre. E quando Deus agiu dessa maneira, esse milagre agora, para ela, começou a ser mais um start de confiar em Deus. Então, a fé dos dois começou a ser trabalhada por Deus. Eu acho só interessante a gente falar que muitas vezes, que aqui nessa história, ela teve um final feliz. E isso foi algo que deu força para essa mulher, quem sabe que estava já sem força para nada, como a gente leu no começo da história. Mas às vezes esse não é o fim da história. Às vezes o fim da história não houve uma ressurreição, não houve uma resolução. E a questão é que, mesmo que esse menino não tivesse ressuscitado, Deus teria continuado sendo Deus. E às vezes o teste da fé ele é um pouco mais duro, porque a gente precisa confiar mesmo não tendo esse final. Mesmo tendo a resposta momentânea. Exato. Porque as respostas de Deus vão vir.
mesmo para a morte. Exato. Mesmo para as pessoas que hoje estão vivendo no luto, Deus não respondeu para você, por exemplo, como respondeu para ela, que rapidamente o menino que havia morrido, ele ressuscitou. Mas a promessa da ressurreição, ela existe. Agora, o que aconteceu ali foi incrível, porque essa oração que Elias fez é a primeira oração. Não existe nenhuma oração antes dessa oração que fala sobre ressurreição. Ou seja, não existe nenhum caso de ressurreição na história da humanidade antes dessa história. Elias, ele faz uma oração que ninguém havia orado. Olha onde chegou a fé dele. Era aí que Deus queria que ele chegasse. Ele não sabia se Deus ia responder. Mas olha onde ele chegou. Ele pensou, Senhor, não permita que essa mulher, que já chegou até aqui, poxa, ela acreditava nos deuses dos sidônios, esses deuses maus. Senhor, se a gente não fizer alguma coisa agora, a fé dela vai morrer. E Deus respondeu a oração, porque sabia que naquele momento era necessário para que aquela mulher pudesse ter um novo ar de fé na vida dela. Para mim e para você, vai chegar o momento que as nossas respostas vão ser todas respondidas, as nossas perguntas vão ser todas respondidas. Deus vai trazer respostas para as inquietações do seu coração. Mas hoje Ele quer que você confie nele. Hoje Ele quer que você descanse nele. E Ele quer que você faça uma coisa, que você ore orações absurdas, incríveis, porque Ele quer responder as suas orações. Deus é um Deus grande e Ele quer responder orações grandes. Teste a Deus. Olha só o que diz no livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. E foi isso que Elias fez. Ele provou e ele viu que o Senhor é bom. Que a sua fé, ela cresça. E a gente sabe que Deus se agrada quando a gente tem fé. Então que nesse sábado você coloque isso em prática, que seja um sábado feliz, um sábado de descanso, de alegria, de deleite com os seus e que Deus te abençoe imensamente. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude para que a nossa fé possa crescer. Nos ajude a passar pelos testes da fé. Eu não sei quem está ouvindo esse programa, vendo esse programa nessa noite. Talvez seja alguém que esteja desesperado por um problema que está tirando a paz. Ensine essa pessoa, Senhor, que todos os problemas diante do Senhor podem se transformar em soluções. Que a gente possa apresentar os nossos problemas ao Senhor, mesmo com as nossas desconfianças, mas que a gente possa trazer para o Senhor os nossos problemas, porque o Senhor é a resposta para todas as inquietudes do nosso coração. Abençoe a cada um de nós nessa noite e nos dê um feliz sábado. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.